os vídeos pra dar pontos, é só apertar no like, que nos comentários vai aparecer a opção de estar repondo o vídeo, tá bom? Isso me ajuda muito. Gente, não repare, tá? Que eu tô com meu pijaminha. Então, vamos começar. Eu vou estar respondendo perguntas que me fizeram lá no Instagram, tá bom? A primeira pergunta é em ordem que eu copiei. Por que quis começar a gravar? Então, gente, como tem poucas perguntas, dessa vez não teve muito, porque teve um vídeo aí que eu tive que gravar até parte 3 de tanta perguntinha que teve. Aí eu vou respondendo assim, contando um pouquinho detalhes a mais sobre as minhas respostas, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito pequenininho e tem poucas perguntas. Mas então aqui perguntou, né? Por que quis começar a gravar? Eu não sei, eu não lembro exatamente com detalhes, porém eu comecei a gostar bastante de ASMR. Como eu sempre falo, eu vi o vídeo da Sweet Carol, foi o primeiro vídeo de ASMR que eu vi, e eu comecei a gostar muito, comecei a achar interessante, assim, sabe? Eu acho que eu achei um pouquinho estranho, mas não foi tão estranho assim como as outras pessoas acham. Que tem muita gente que até xinga o ASMR, né? Tem muita gente que não gosta de jeito nenhum. No início fala muito mal. E eu não fui desse tipo de pessoa. Eu achei muito interessante. Eu achei curioso, assim, um pouco estranho. Que eu achei curioso. Sei lá, eu comecei a gostar muito. Eu não nem lembro qual que foi o primeiro vídeo, mas tá, eu acho que eu pesquisei, né, o que era ASMR. Aí eu comecei a entender, né, gostava de assistir vídeo de mukbang também e tudo mais. Então, ao decorrer do tempo que eu fui assistindo, isso foi me incentivando pra gravar, pra gravar vídeos, né. Aí isso me fez ter muita vontade e como eu já tive outros vários canais de outros assuntos, aí eu pensei, talvez esse vai dar certo, esse canal. Porque
fazia podia estar até bonito para as pessoas, mas para mim não tava. Eu tirava, aí eu desistia de fazer. Então eu só gostava do meu cabelo solto, ou se não todo amarrado assim, sabe? Dividido no meio e amarrado, tipo lambida assim. Mas foi muito complicado por conta disso. Talvez se meu cabelo tivesse em transição e ele tivesse grande, mesmo que tivesse tipo uma parte cacheada e outra lisa, talvez eu até me sentiria um pouquinho melhor, porque daria pra me fazer diversos penteados com cabelo grande e até babyliss, essas coisas assim. Eu tinha até um babyliss, só que ele é um pouquinho grossinho, então é um pouco complicado. Tinha que ser um mais bem fininho mesmo, sabe? Para pegar bem os cachos. Então foi bem, bem complicado assim, sabe? E a minha transição ela durou pouco tempo porque eu cortei o meu cabelo, né? Eu sempre tive coragem de cortar meu cabelo assim, então tipo, eu não queria demorar a passar pela transição, então eu meti a tesoura, já tava curto mesmo. Aí eu fui meter a tesoura, acho que eu cortei umas 3 vezes quando eu tava na transição capilar. Já sabe quando você vai casar. Então, gente, era pra gente ter casado. De novo eu falando era, porque na verdade era pra gente ter casado ano passado, só que não deu. Porque a gente tava pagando muita coisa, comprando muita coisa. E aí eu falei, ai, né, vamos deixar pro ano que vem, quando a gente vai mais tranquilo, vamos terminar de pagar essas coisas, porque agora vai ficar muito apertado e a gente ainda morando junto. Aí era pra gente estar casando também no começo desse ano, só que como meu pai e minha mãe se mudou, aí a minha mãe tava querendo que eu esperasse eles virem tipo de férias, acho que é férias de julho, pra gente casar, pra eles estarem aqui. Então até então a gente tem que resolver o negócio da certidão de casamento, porque o do N fica lá na Paraíba, tá lá na Paraíba, né? E acho que leva uma semana assim pra chegar, mais ou menos. E se acontecer algo de errado, vai ter que voltar pra lá de novo. É mó B.O. E o meu, depois quando ele chegar, eu vou pedir o meu. Aí a gente tem que comprar roupa ainda, marcar o casório, pagar as coisas e tudo mais. Mas eu não vou afirmar mais nada pra vocês, gente. Eu tô cansada de afirmar coisas e depois não acontecer, sabe? Porque pode ser que a gente case antes, pode ser que a gente case depois. Então eu vou parar de falar que a gente vai casar tal ano, ou tal mês, ou tal dia, pra não ficar chato. Como você está lidando com a ida dos seus pais e da sua irmã pra outra cidade? A gente tá, tipo, tá sendo um pouquinho difícil,
gente tava tendo bastante intriguinha, só que a gente é um casal que a gente resolve muito rápido, tipo, a gente não consegue ficar 2 dias brigado. A gente sempre resolve no mesmo dia, a gente pode brigar 2 vezes no dia, mas a gente sempre consegue resolver no mesmo dia. Então, assim, a gente resolve muito rápido, só que as intriguinhas, às vezes, todo dia é meio chato, sabe? E, tipo assim, tá bom, mas tem algumas coisas que irritam um pouco e a gente vai ter que consertar isso e tentar melhorar, sabe? Algumas coisas a gente não tá se batendo muito, entende? Mas é uma coisa normal, né, gente? Porque quando a gente convive muito tempo com a pessoa, pode ser, não é só marido, pode ser mãe, pai, avós, tio, tias. Quando a gente convive muito tempo, sempre vai ter discórdia em alguma coisa. Mas a gente é, tipo, principalmente casal, eu acho que casal tem que tentar ao máximo melhorar essas coisas, sabe? Porque não faz bem. Então, tinha umas coisas que tava acontecendo, tava bem complicada, mas tirando essas coisinhas assim, eu tô feliz. Você e seu esposo pretende formar uma família? Sim, né? Essa daqui é praticamente como se fosse a pergunta dos filhos, né? Porque formar uma família é ter filhos e tudo mais. Mas a gente pretende, né? No início eu pretendia viver uma vida só eu e ele de casal, mas a gente pretende ter uma família, até porque quem que vai cuidar de mim também, né? Ai, gente, mas é sério assim, sabe? Eu não quero ter filho só pra cuidar de mim. Só que, tipo assim, gente, se eu for pensar bem, o René é muito mais velho do que eu. Se for parar pra pensar na lógica, se Deus quiser, isso vai demorar, tá, gente? Mas se for pensar na lógica, ele vai partir primeiro do que eu quando a gente estiver velho. E, tipo, meus avós também não vai estar aqui mais, nem meus pais. Então, tipo assim, eu vou ficar nas costas da minha irmã, gente. Não dá. Que Deus abençoe que meus filhos